Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a 2022. Estamos começando hoje uma nova série de temas aqui no nosso canal Classe de Professores. Você é bem-vindo conosco. Nós estamos começando os trabalhos no livro de Hebreus, através desse livrinho aqui, que é a lição da Escola Sabatina. Com certeza você já adquiriu, você já está estudando e com certeza você gostaria de ter subsídios para poder expor essa lição aos seus alunos. Então eu estou muito feliz de poder estar de volta, pela graça de Deus, nesse novo ano, nesse novo trimestre, nesse novo tema que é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele é um livro bastante interessante. Primeiro porque ele causa algumas polêmicas, né? Uma delas é sobre a própria autoria do livro de Hebreus. Quem teria escrito o livro de Hebreus? O autor desta cartilha aqui, o autor principal, o colaborador principal dessa cartilha, parte da tese de que ele acredita que seja o próprio apóstolo Paulo, o autor deste livro de Hebreus. Há muita discussão em torno disso, mas tudo isso não é importante. O importante é que quem inspirou o livro de Hebreus foi o Espírito Santo, e o personagem principal de Hebreus é o Senhor Jesus Cristo, onde analisamos a sua vida e especialmente analisamos a sua obra na cruz do Calvário, na ressurreição, no santuário celestial e na sua segunda vinda. Portanto, é um livro de capital importância. Nesta semana, a lição 1 trata de carta aos Hebreus e a nós. E ela tende a fazer um link entre o que o autor de Hebreus escreveu, a importância para os leitores locais, e ao mesmo tempo transpondo o tempo e nos mostrando a importância deste livro para a nossa realidade. Então, essa carta que foi dirigida a cristãos, e nós vamos depois comprovar isto, esses cristãos estavam desanimando na fé, por vários fatores. Um deles era a própria perseguição. E a carta de Hebreus tem por objetivo animar, encorajar, e ela naturalmente não era dirigida somente às pessoas daquela época lá no passado, mas a nós também, especialmente nós que vivemos no que chamamos de tempo do fim, ou nos últimos dias da história da humanidade. Então, nessa semana vamos estudar exatamente essa questão do gênero de Hebreus, do público de Hebreus e as suas relações com o que chamamos de últimos dias. Eu começo falando um pouquinho sobre a questão do gênero. O primeiro tópico dessa semana é o gênero. Se você ler os livros, especialmente do Novo Testamento, a maior parte deles são os evangelhos, você tem a narrativa de Atos, que é uma narrativa histórica, você tem as epístolas, que são cartas, especialmente de Paulo, de Pedro, de João, né? Enfim, digamos, o gênero que se destaca são as epístolas, né? Hebreus é um pouco diferente, ele não é exatamente uma epístola, ele é um sermão de um pregador que estava preocupado com a fé, com o desenvolvimento espiritual dos seus fiéis e que agora faz um sermão contundente, exaltando a pessoa de Jesus como âncora da nossa fé. Então, o gênero já é diferente, né? Seria, no caso, um sermão, né? O autor de Hebreus, por exemplo, classifica a sua carta como uma palavra de exortação. Se você for para Hebreus 13, verso 22, vai perceber isso. Há também uma identificação ali deste material, né, do livro de Hebreus, que você tem várias referências ao falar e ouvir. Ou seja, isso é próprio de um sermão. Alguém fala e alguém ouve, né? É muito mais do que ao ler e escrever, como ocorre em outros lugares da Bíblia, né? Onde a ênfase é você ler aquela carta que foi escrita para você. Aqui é mais ouvir, entender, né? E alguém falando a você. Portanto, esse é o gênero do livro de Hebreus. Segundo tópico aqui seria qual é o público de Hebreus, que é justamente o cerne da lição desta semana, né? Em primeiro lugar, eles eram cristãos. Hebreus 4,14 dá essa ideia de que eles eram cristãos. Agora, qual é a prova que nós temos que eles eram cristãos? Se você ler o livro todo, vai perceber que eles passaram, esses irmãos, os leitores, ou seja, os ouvintes iniciais da carta aos Hebreus, eles haviam passado por 3 fases na experiência religiosa. Qual é a primeira fase, melhor dizendo, né? Eles foram evangelizados.
por pessoas que foram testemunhas oculares das obras de Cristo. Hebreus 2, verso 3. E eles acompanharam, segundo a descrição de Hebreus 2, verso 4, os milagres, os dons do Espírito Santo. Ou seja, eles eram cristãos recentes logo após a primeira vinda de Cristo a esse mundo, sua morte, sua ressurreição, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, os milagres. Então, eles foram evangelizados por pessoas que estavam ali bem perto destes fatos que envolveram a primeira vinda de Cristo. Portanto, eram cristãos que foram impactados por uma mensagem, digamos, mais direta do que a nossa, que estamos a 2000 anos de distância da primeira vinda de Cristo, certo? Bom, mas há uma outra razão que evidencia que eles eram cristãos, porque eles também foram perseguidos, ou eles eram cristãos perseguidos. Por que dizemos isto? Naquela época, e hoje não é diferente, quando alguém era identificado com o cristianismo de forma forte, geralmente era perseguido pelos de fora, né? Até os bens dessas pessoas, muitas vezes, eram espoliados, eram explorados, eram roubados, né? Hebreus 10, 34 dá essa ideia de que até os bens deles foram espoliados. Enfim, eram pessoas que passaram por provações, por dificuldades, por perseguições, como aconteceu em diferentes momentos da história do cristianismo, e nós entendemos que pode acontecer de novo. Em alguns lugares do mundo já acontece, não é? Bem, e a terceira fase dos cristãos hebreus, a primeira é que eles foram evangelizados por pessoas que estiveram bem perto de Jesus. Segundo, é que eles foram perseguidos pelos de fora da igreja, daqueles que não concordavam com o cristianismo. Mas também uma terceira palavra, eu coloquei essa palavra, eu não sei se é a melhor. Eles tinham problemas, ou eles eram problemáticos, mas não era bem um problemático parecido, por exemplo, com Corinto, que havia muito adultério, incesto, havia uma série de situações, digamos, morais comprometedoras. Aqui, eu diria que eles eram problemáticos, porque devido à perseguição e outros fatores mais, eles começaram a voltar para trás na sua experiência cristã. Eles começaram a desejar leite espiritual ao invés de alimento sólido, como diz Hebreus 5,12, né? Eles estavam desanimados, alguns estavam abandonando a própria congregação, deixando de ir para a igreja. Hebreus 10, 25, o famoso texto diz assim, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Então, o livro de Hebreus é uma exortação para que eles permaneçam de pé, para que eles continuem firmes. Olha que coisa interessante, tem tudo a ver com os nossos dias, tem tudo a ver com a nossa realidade, né? E é por isso que eu vou para o terceiro e último bloco da lição dessa semana, falando sobre Hebreus e os últimos dias, né? É interessante que essa expressão últimos dias no Novo Testamento, e em Hebreus também, tem a ver com os dias da primeira vinda de Cristo. Se você tomar Hebreus 1, verso 1 e 2, isto fica claro. O texto de Hebreus 1 diz assim, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, ele fala de algo já realizado, que Jesus já estivera aqui, já pregara, já vivera aqui, já morrera e ressuscitou. Então, você tem aqui os primeiros... Quando se fala de últimos dias, se refere ao tempo da primeira vinda de Cristo. Mas ele não fica só nisso. Ele se estende até a segunda vinda de Cristo. Portanto, desde que o livro de Hebreus foi escrito, nós já vivemos os últimos dias. Os dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. E os hebreus são encorajados, né? São exortados a se apegarem à confissão da fé enquanto esse dia não chega, né? E manter os olhos fixos em Jesus. O tradicional texto de Hebreus 12, versos 1 e 2, que diz que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, é muito real naquela época e hoje também. Ou seja, nós que vivemos à sombra da segunda vinda de Cristo. E ele também faz admoestações de ordem prática, de ordem ética, de ordem moral. Ele diz assim, que enquanto aguardamos isso, nós devemos fugir da imoralidade e da cobiça. Né? Hebreus 13, 7 e 17. Né? Então, eu vou terminar a lição dessa semana
puxando um assunto que tem a ver com o trimestre inteiro e que foi o objetivo, um dos objetivos principais do autor ao escrever este sermão, ao pregar esse sermão aos hebreus, e que serve para nós também. O assunto é desânimo, né? Muitas vezes nós nos sentimos desanimados na fé. Com esse negócio aí de pandemia, muita gente se apegou mais com Deus, mas muita gente correu de Deus nesse período. Porque ficou em casa, se acomodou, viu os cultos pela televisão no início, depois já relaxou, já também não viu mais, já não voltou para a igreja, já não voltou a congregar, e ele está assim num limbo, digamos, espiritual. Ele está desanimado na fé. E aí, a minha pergunta para você discutir com seus alunos é esta: quais são os melhores remédios contra o desânimo na fé? Quais são os melhores remédios? O que você acha? Converse um pouco com seus alunos e cite esse texto aqui de Profetas e Reis, página 164. Esse texto é muito precioso. Diz assim: para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração e trabalho. E isto é fabuloso e eu tenho experimentado isso na minha vida. Fé, oração e trabalho pelos outros. Vai animar você, vai tirar você do limbo, que eu chamo, na vida espiritual. Bom, estude um pouco com seus alunos, discuta isso. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta aqui para mais um vídeo no nosso canal Classe de Professores. Anuncie os seus amigos, inscreva-se aqui, que Deus abençoe.